السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados irmãos, terminamos na aula anterior, da semana passada, tafsir de Surat Yunus. Portanto, agora estamos a avançar para o tafsir de um novo surat, que é o surat a seguir ao Surat Yunus, que é o Surat Hud. Este surat é composto por aproximadamente 123 versículos. E a semelhança do Surat Yunus, é um dos surates que, pelo seu conteúdo, dá para entender que foi um dos primórdios surates revelados em Meca, porque os surates revelados em Meca tem como tema fundamental a questão da crença, a questão do Tawhid. Surat Hud tem o seu nome a partir de um profeta. Hud foi um dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos também o Surat Yunus. Yunus foi um dos profetas de Allah. No Corão Al-Karim, nós sabemos que os profetas, os mensageiros, foram vários, em termos de quantidade. O Corão Al-Karim menciona apenas 25 desses profetas e mensageiros. A razão por que o Corão Al-Karim nos conta a história dos profetas é porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi enviado para divulgar uma mensagem. Ele não foi o primeiro a divulgar a mensagem de Allah. Esta mensagem já tinha sido divulgada por vários outros profetas, outros mensageiros, no passado. Portanto, é um caminho que já tinha sido percorrido por outros profetas. O Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha também que aprender destes mensageiros através das suas histórias. O que é que o Nabi teria que aprender? O conteúdo estava lá claro. Todo mensageiro foi enviado para anunciar a mesma verdade. La ilaha illallah. Não há outro Deus excepto Allah. Mas a maneira de disseminar esta mensagem precisa criatividade. Há normas que devem ser observadas. É por isso que o da'wa nos países árabes ou nas universidades islâmicas é uma cadeira que se estuda. Nós muitas vezes pensamos que o da'wa é só você acordar e estar a fazer da'wa. E não precisa aprender nada sobre a metodologia do da'wa. Da'wa, de acordo com o Corão e Sunnah, tem sua metodologia. Há normas, há princípios que todo da'iya, pregador, deve conhecer. Destas normas, estimados irmãos, um dos aspectos muito importantes no da'wa é conhecer o conteúdo da mensagem que você pretende fazer chegar às pessoas. Isto é, ter um conhecimento sobre o Islã, um conhecimento seguro, sólido. É que se você não conhece o Islã e você vai chamar as pessoas para aceitar o Islã, como é que você vai convidar pessoas para algo que você próprio não conhece?
é importante saber. É por isso que um da'iya, um pregador, deve ter uma cultura geral sobre o Islã. Tem que saber recitar o Corão, tem que conhecer minimamente qual é a mensagem do Corão, conhecer um pouco o Sunnat do Nabi sallallahu alaihi wasallam, conhecer a história dos Sahabas, porque são eles que acompanharam o profeta. Portanto, a maneira como o profeta explicou este Islã, tens que conhecer estes aspectos. É preciso conhecer. Então, quando você conhece o Islã, você sabe que no Islã há princípios e há detalhes. Você vai convidar alguém para o Islã. Não comece a encher-lhe de detalhes antes de conhecer os princípios. Qual é a primeira coisa que um muçulmano deve saber? É La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 3 coisas ele deve conhecer sobre o Islã, sobre Allah, o Islã e o profeta. Conhecer estas questões, o Tawhid. Agora, você está sentado com uma pessoa e queres convidá-lo para o Islã e ele diz, está bem, eu aceito o Islã. Mas o que é o Islã? Começa a falar de que, olha, sabe, o wudu tem sunnat. Você quando vai fazer o wudu tem que primeiro bochechar, não sei. Você não vai convidar ninguém para o Islã dessa forma. Chega num sítio e quer convidar as pessoas para o Islã. E tem ali senhoras. Em vez de explicar primeiro a aqida, você está a explicar que, olha, sabe, andar assim de mini saia é haram. Ela se perceber a aqida, há de ver a facilidade com que ela vai deixar de usar mini saias. E isto tudo nós temos que aprender do Nabi alayhi salatu wassalam. Temos que aprender. Certa vez apareceu um homem e perguntou ao Nabi alayhi salatu wassalam, tu estás a chamar as pessoas para o Islã, o que o Islã explica-me lá? O Nabi alayhi salatu wassalam diz que, ele disse, alama tad'u an-nas, estás a chamar as pessoas para onde? Ele disse, ad'u an-nasa ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Eu estou a convidar as pessoas para aceitarem que não há outro Deus que deve ser adorado excepto Allah e que eu sou mensageiro de Allah. Disse, hal alayya ghayruha, além disso que me ensinaste agora, há outra coisa que eu deva fazer? Diz que sim. O que é? 5 salates diários. Disse, hal alayya ghayruha, diz que além desses 5 salates, há outros salates que eu deva fazer? Disse lá, illa an tatawwa'a, não, só se quiseres fazer as facultativas. Diz que então, eu não vou fazer senão os 5 salates só. Tem mais outra coisa? Diz que sim. Zakat. Tá bem, depois de eu tirar o zakat, devo tirar mais outra coisa? Diz que não, só se quiseres facultativamente. Diz que não vou tirar senão aquilo que é obrigatório. Tem mais outra coisa? Diz que sim, jejum. Durante o mês de Ramadã. Diz que tem mais outro jejum que eu deva fazer? Diz que não, só este. A não ser que queiras fazer de forma facultativa. Diz que não vou fazer senão isto. Há outra coisa? Disse Hajj. Além de Hajj, tem outra coisa que eu possa fazer? Diz que não, só se fizeres coisas facultativas. Diz que então, há mais outra coisa que eu deva fazer? O Nabi diz que não, são esses 5. O homem disse assim, Ya Rasulallah, eu aceito o Islã e só vou fazer isto que me mandaste fazer, não vou fazer mais nada. O homem depois foi-se embora. O Nabi alayhi salatu wassalam disse assim, Aflaha in sadaqa. Este homem alcançou a vitória se for sincero. Está vendo, estimados irmãos? Ele só mencionou 5 pilares do Islã e disse que não ia fazer mais nada. Mesmo assim o Nabi prometeu-lhe vitória. E a vitória aqui é o Jannat. Se ele for sincero e cumprir só com isto, ele está no Jannat.
Porque o Nabi alayhi salatu wassalam viu que, olha, isto é que são os princípios do dini. Se ele aceitar isto, de forma voluntária, ele vai fazer as outras coisas. Mas o importante é isto, primeiro. Agora, se esta pessoa viesse ter conosco, não seria suficiente. Ia dizer, outra coisa, muda de nome. Depois de mudar de nome, há outra coisa, sim, anda de jubó. Há mais outra coisa, tens que andar sempre zangado mais do que feliz, para ter taqwa. E aquilo que ele disse ao Nabi, que olha, quando o Nabi disse que, olha, a não ser que faças aquilo que é facultativo, nós teríamos dito que, olha, se você não fizer aquilo que é facultativo, você então não é muçulmano. Há mais outra coisa que não entra no restaurante, a não ser aquele que tem selo de halal. Está a ver como nós dificultamos? Então, da'wa precisa aprender como fazer da'wa, a arte de fazer da'wa. Não é só acordar e dizer que vou chamar as pessoas para o Islã. Não. Eu estou a colocar estas questões, estimados irmãos, só quero fazer uma pequena introdução do Surat Hud. E hoje praticamente podemos não ver até o tafsir do Surat Hud. Mas esta introdução é muito importante. Então, o Qur'an al-Karim, quando fala da história dos profetas, é para tirarmos lições, aprendermos o que é que eles transmitiram, como é que eles transmitiram. Porque no Islã há coisas prioritárias e outras não. Há coisas mais importantes e coisas importantes. É verdade que tudo é importante, mas há categorias diferentes. Isso nós aprendemos na história dos profetas. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recebeu esta revelação e ele aprendeu com os seus companheiros que o antecederam a questão do da'wa. Todos nós aqui fazemos da'wa. Mas por que o nosso da'wa às vezes não produz efeitos? Talvez porque não estamos a fazer a maneira como o Nabi alayhi salatu wassalam fazia. Então, Hud alayhi salam, estimados irmãos, Hud foi um descendente de Nabi Nuh. Foi um descendente de Nabi Nuh. Ele existiu antes de Nabi Ibrahim alayhi salam. Hud alayhi salam veio depois que Allah subhanahu wa ta'ala aniquilou o povo de Nabi Nuh, o primeiro mensageiro. Nós sabemos que no tempo de Nabi Nuh, Allah dizimou a humanidade através de um dilúvio, exceto aqueles que haviam aceito a mensagem de Nuh alayhi salam. Então, depois da morte de Nabi Nuh e o povo ter voltado para a idolatria, Allah subhanahu wa ta'ala enviou Nabi Hud. Este homem foi enviado para uma tribo conhecida por Ad. Ad ibn Us, ibn Sam, ibn Nuh. Esta tribo também era descendente de Nabi Nuh. Então, Hud alayhi salam foi enviado para o povo de Ad. Ad, onde é que vivia? Para nós sabermos onde é que Ad vivia, certa vez, isto consta no livro de Ibn Hibban, num hadith muito longo, no qual Abu Huraira perguntava ao Nabi alayhi salatu wassalam acerca do número dos profetas e dos mensageiros.
O Nabi sallallahu alaihi wasallam, depois de lhe explicar, disse assim: minhum arba'atum min al-arab. Entre eles, os profetas e os mensageiros, 4 foram árabes. Todos os mensageiros que Allah enviou, 4 deles foram árabes. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam continua a dizer: minhum arba'atum min al-arab, nomeadamente Hud, já o patrono deste Surat Hud, este foi um árabe. O Salih, Nabi Salih, foi um árabe. O Shu'aib, e Nabi Shu'aib foi um árabe. Aliás, quem fez esta pergunta foi Abu Dharr al-Ghifari. Então o Nabi diz: wa nabiyuka ya Aba Dharr, e o teu profeta, ó Abu Dharr. Portanto, Hud, Salih, Shu'aib, Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, estes 4 foram árabes. Agora, o que é que vamos fazer com este hadith quando estamos a recitar no Surat Yasin, no início, o versículo que diz: Ma arsalna min qablika min nadhir. Quer dizer, o Nabi foi enviado para um povo que Allah subhanahu wa ta'ala antes dele não havia enviado povo, ou não havia enviado mensageiro algum. E até hoje a ideia que está aí é que o Nabi ﷺ foi o único mensageiro árabe. Antes do Nabi, os árabes não receberam mensageiro nenhum. Como é que vamos compreender isso? Como é que vamos conciliar? Que realmente, antes do Nabi Muhammad ﷺ, os árabes não receberam mensageiro nenhum. Mas com base neste hadith de Abu Dharr al-Ghifari, o Nabi está a dizer que de todos os mensageiros que Allah enviou, 4 foram árabes. Foram Hud, Salih, Shu'aib, wa nabiyuka ya Aba Dharr, e o teu profeta, ó Abu Dharr. Estimados irmãos, temos alguma indicação? Às vezes temos que participar assim. Pode ser que alguém tenha alguma informação. Não. É um dilema. Mas vamos resolver esse dilema agora mesmo. Quando nós falamos dos árabes como um povo, historicamente e de acordo com os registros históricos, não é? Os árabes dividem-se em 3 grupos distintos. O primeiro grupo viveu antes do Nabi Ismail, filho de Nabi Ibrahim. Estes árabes que viveram antes de Nabi Ismail, eles foram conhecidos na história de Al-Arabu Al-Ariba. Al-Arabu Al-Ariba. Eles foram genuínos, árabes puros, Ariba, antigos. Antes destes árabes, existiu um outro grupo de árabes. Antes desta geração, existiu uma outra geração de árabes conhecidos por Al-Arabu Al-Ba'ida. Al-Ba'ida significa árabes que foram extinguidos. Extinguiram-se. Entre estes, haviam alguns conhecidos por Jadis. Tem nomes. Há quem diz de que o povo de Yasin, que traz o nome a este Surat Yasin, Yasin era nome de um clã desses árabes, Al-Arabu Al-Ba'ida. Estes já desapareceram, não tem existência nenhuma. Depois vieram os árabes Al-Ariba. É precisamente nestes árabes Al-Ariba que
Allah subhanahu wa ta'ala enviou estes 3 profetas, Hud, Salih, Shu'aib. Depois destes árabes, veio o Nabi Ibrahim, do Iraque, da terra dos caldeus, veio do Iraque, passou do Egito, foi para a Palestina. Da Palestina, foi para Meca, com a sua esposa Hajar, quando teve o seu filho Ismail. Então Ismail cresceu em Meca, porque aos 14 anos ele já ajudava o pai na reconstrução do Kaaba. Então, a partir daí, Nabi Ibrahim deixa sua família em Meca, e o Corão Al-Karim registra isto quando ele fez o dua: Rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar' inda baytika al-muharram. Oh Allah, eu deixei parte da minha descendência, parte da minha família, referia-se à esposa Hajar e ao seu filho Ismail, numa terra que não se pode cultivar, junto da tua sagrada casa, era o Kaaba. Deixei lá. Então, Nabi Ibrahim volta para a Palestina, estava com sua esposa Sara. Então, Nabi Ismail, quando cresceu em Meca, porque depois ele ainda criança, teve sede, conhecem toda aquela história de Hajar à procura d'água, até que Jibril veio, bateu com sua asa debaixo dos pés de Ismail, ainda era bebê, e brotou a fonte de Zamzam. Quando brotou a fonte de Zamzam, havia pássaros que sobrevoavam aquele local, que os árabes, uma tribo árabe chamada Jurhum, identificou que naquele lugar tem água. Foram habitar lá e encontraram Hajar. Então, Hajar acabou já sentindo esta companhia deles. Nabi Ismail, quando cresceu, casou com uma mulher da tribo de Jurhum, e assim surge a mistura entre os caldeus, de onde vinha Ibrahim, com os árabes da tribo de Jurhum. Em Meca surge esta junção e surge uma nova geração de árabes conhecida por Al-Arabu Al-Musta'ariba, árabes que acabam tendo uma mistura com povos estrangeiros. Então, é desta terceira geração dos árabes de onde vem Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, quando o Corão diz que nós te enviamos para um povo, antes de ti jamais enviamos um mensageiro, está a se referir a esta geração, não à totalidade dos árabes. Penso que está claro isto. Portanto, é preciso voltar para a história para sabermos interpretar este hadith em função do versículo de Surat Yasin. Porque fica a ideia de que, não, antes do Nabi Allah não enviou nenhum mensageiro árabe. Não é verdade. Enviou. E as pessoas, porque têm medo de contrariar o que o versículo está a dizer, é que se nós admitirmos que antes do Nabi houveram profetas árabes, então como é que vamos interpretar este versículo? Não, não há problema nenhum. O Corão refere-se a uma geração de árabes, que são estes que tiveram uma mistura, uma miscelânea. Não é? Uma miscelânea com povos, com outro povo, Al-Arabu Al-Musta'ariba. É destes árabes que veio o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Enquanto que os primeiros, a segunda geração, veio Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Shu'aib. Al-Arabu Al-Ba'ida já não tem existência nenhuma, já se extinguiram. Portanto, não é problema nenhum. Agora, este Al-Arabu Al-Ariba, de onde vem Nabi Hud, eles também eram diferentes tribos. Entre eles, Ad era uma tribo árabe, portanto, foi para a tribo de Ad que Allah enviou Nabi Hud. Havia a tribo de Thamud, havia a tribo de Tasin Mim, Jadis, wa Umaym, Madian, Imlaq e mais outros.
Então, depois, mais tarde, dos árabes al-Musta'riba, surge Qahtan. Qahtan, deste homem, surgem todas as tribos de Quraysh. Portanto, este é o ancestral dos árabes, da geração do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Todos eles vão para Qahtan. Só que este Al-Qahtan, depois, mais tarde, eles dividem-se. Uma parte vai mais a sul, para o Iêmen, outros acabam seguindo rumo para Meca. Então, mais tarde, estes também dividem-se, outros vão para Medina. Então, aí surgem os árabes em Medina e mais tarde vêm os judeus em Medina. Estimados irmãos, nós estamos a seguir um profeta, de uma ou de outra maneira foi um profeta árabe. E às vezes não conhecemos estas histórias dos árabes. E isto ajuda para um pregador, um daia tem que conhecer isto. Conhecer a vida social dos árabes, tanto na história pré-islâmica como depois. Conhecer a vida econômica dos árabes, a vida política dos árabes. Eu sei que quando ouvimos essa palavra política, depois estamos a dizer shaitano. Há muita gente que não gosta de ouvir de vez essa palavra. Mas esse é outro problema. É preciso conhecer a vida cultural, a vida religiosa, como é que eles viveram. Sabem por que, estimados irmãos, são instrumentos importantes para um daia. Uma pessoa que sai e diz que vai fazer da'wah e não conhece a sociedade onde está inserido, dificilmente vai fazer da'wah. Você não conhece esta gente, como é que vive, quais são as suas aspirações em todas estas áreas da vida, a vida econômica, a vida social, a vida política, a vida religiosa, você não sabe. Não sabe. Você sai daqui e vai fazer da'wah, por exemplo, em muitos distritos da província de Nampula. Quando vais lá para o interior, vais encontrar o que mais predomina lá são as confrarias. Vais fazer da'wah, convidar as pessoas para o Islã. Olha, nós fomos para a zona tal, fizemos da'wah, deixamos lá livros, deixamos donativos, pronto. Depois você volta aqui para o Maputo. Eu desafio aqui uma coisa. Depois de um ano, volta, vai fazer um balanço do trabalho que você fez no ano passado, de da'wah. Depois vem nos dizer se aquele número de pessoas convertidas que você deixou lá aumentou ou regrediu. Vem nos dar essa informação. É preciso conhecer as pessoas. Você chega lá, começa a fazer da'wah, as pessoas às vezes não estão a perceber. Sabe o que é que predomina mais em algumas zonas? As pessoas têm suas fidelidades com seus líderes espirituais, líderes religiosos. E quando você entra e não respeita esta maneira de ser das pessoas, dificilmente a tua mensagem vai passar. É preciso conhecer os pontos fracos, conhecer as portas de entrada, não é? Como é que eu posso disseminar aqui a mensagem? Que linguagem vou usar? Há pessoas influentes, porque o importante é disseminar a mensagem, fazer com que eles aceitem a tua mensagem. Isto é importante para qualquer daia. Então hoje você ouve alguém dizer, olha, foi para um distrito lá no fundo, lá dentro lá. Foi e fez da'wah também. E ficaste lá quanto tempo? Não, fiquei lá um dia, mas mashallah fizemos um trabalho, você não vai acreditar. É balão. É balão, estimados irmãos. Não podemos brincar com essas coisas. É por isso que você pode encontrar com organizações. Estão há 30 anos, estão a fazer da'wah. Pergunta lá qual é o resultado. Uma coisa é você chegar lá com donativo e as pessoas aceitar a sua mensagem porque querem donativo. Recebem donativo, acabou, abandonaram tuas palavras. É preciso ver isso. E os profetas tinham esta qualidade de, ao lançar a semente, criar todas as condições para a semente
germinar e dar frutos. É por isso que o Islã existe até hoje. Mas quando é que o Nabi alayhi salatu wassalam fez da'wah? Por acaso nós aqui em Moçambique recebemos algum profeta? Recebemos aqui algum companheiro de profeta? Mas hoje, alhamdulillah, somos muçulmanos. O que aconteceu? Era preciso isso. Era preciso. Estimados irmãos, eu vou vos dar um exemplo. Sabem como é que as confrarias disseminavam o Islã lá no interior? O povo africano gosta muito de cantar e dançar. Eles chegaram, encontraram aquela gente ali a dançar, tinham os seus cânticos tradicionais, tudo. Eu disse, tá bem. Chegar aqui e dizer que, olha, deixem de cantar, deixem de dançar, ninguém vai aceitar de nós. Diz, olha, venham cá. Vocês continuem a dançar. Mas em vez de andar a cantar essas coisas de espíritos, não sei o quê, cantem em nome de Allah. Foi assim que entraram aqueles dhikrs que nós ouvimos. Não é? Começaram a fazer assim. E depois foram buscar outro elemento. Quem é a pessoa mais influente aqui? Era o régulo. Afinal, este senhor está bem. O senhor é régulo, líder daqui. Sim. Então nós vamos te dar mais poder. Além de ser régulo, vai ser líder religioso. Mas ele não estudou nada. Como é que vai ser líder religioso? Vai ensinar o quê? Ele não tem problema. Ensinava-lhe um pouco Surat al-Fatiha, alguns duas, não sei o quê, tudo. Então é isso que você tem que transmitir para as pessoas. E ele, porque quer poder. Agora, quem ia desobedecer a palavra do régulo, automaticamente a zona toda ficava muçulmana. E logo permitia a construção de uma mesquita. Agora, podemos discutir se este método foi ou não foi eficaz. Se aquelas pessoas foram preparadas de, olha, isto é só apenas entrada, mas depois vocês vão aprender o Islã. Isso é outra coisa. Mas a verdade é que os velhos naquela altura encontraram essa forma para introduzir o Islã. Para eles o mais importante era que aquela gente ficasse muçulmana. Pois com o tempo vamos corrigir. Mas me parece que nem toda a gente compreendeu assim. Foram incentivando de que aquela forma era a única forma genuína do Islã. E eles aceitaram isso como Islã. Então viemos nós outros também com raiva. Chegamos lá, vocês são budistas, vocês entrar no Jahannam, tudo. Não tivemos aquela amabilidade de sentar com eles, ensinar com calma, como os nossos pais fizeram. A ver, estimados irmãos? É assim. Uma vez eu estive a conversar com alguns destes líderes, fomos para aquela zona de Kinga. E realmente quem convida era o próprio régulo. Então pronto, ele convidou. Quem que ia desobedecer o régulo? Fomos para lá. Então, achei melhor falar acerca do amor ao Nabi alayhi salatu wassalam. Gostar do Nabi alayhi salatu wassalam é dele. E eles também fazem o que fazem porque gostam do Nabi. Então lá fomos explicando as pessoas, tudo. Olha, vocês acham que gostar o que é? Imaginem alguém, quer dizer, chega aqui, vocês dizem que gostam, mas não conhecem a pessoa, não fazem aquilo que ele fazia. Isso é gostar? Serão? Não, não é. Então não acham melhor que gostar é mesmo seguir aquilo que ele faz? Sim, senhor, concordaram. Então entramos por aí. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Se vocês gostam, este é o Corão. Se vocês gostam de Allah, então sigam-me. Então nós temos que seguir o Nabi. Depois da palestra, os próprios mashaykhs é que vieram. Disseram, olha, nós percebemos a mensagem, que afinal de contas, gostar do Nabi é seguir os seus passos. Como é que nós vamos fazer para seguir os passos do Nabi? Então nós começamos a pensar, que tal se nós tivéssemos chegado aqui e dito a esta gente, vocês são budistas, vão para o Jahannam, tudo, não prestam para nada, vocês não sabem, são burros. Eles teriam esta preocupação de querer aprender? Não. Dali pedimos para que eles enviassem alguns dos seus filhos para Nacala, a escola da África Muslim, que lá teriam preparação, e depois eles voltavam para as zonas de origem para ensinar. E realmente enviaram-nos os filhos. Mas quem não percebe, pode escolher, está a ver, este nosso ânimo foi comprado, agora está com eles. Mas é por isso que nós temos que conhecer a história dos profetas, porque eles fizeram isso. O Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fez um tipo de da'wa. Eu não sei se nos dias de hoje nós fazemos também. Quando o Nabi recebeu a mensagem, foi ordenado para divulgar, o que é que ele fez? Sentou em casa, espera que as pessoas viessem? Não. É verdade que ele depois subiu ali no monte Abi Qabis, então chamou os Quraishitas e disse que ele era mensageiro de Allah. Foi nessa altura que Abu Lahab disse: tu chamaste-nos por causa disto, que sejas amaldiçoado durante o dia de hoje. Então Allah revelou: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab foi amaldiçoado. Mas antes disto, o Nabi tinha feito uma coisa por 2 vezes. Chamou a sua família para um banquete em sua casa. Preparou uma refeição, chamou. Só que naquele dia, o Nabi não falou, por causa de Abu Lahab. Depois fez de novo um banquete e chamou. Foi nesse momento que o Nabi anunciou que era mensageiro de Allah. Nós temos aproveitado isto. Encontros familiares, como um pretexto. Olha, hoje quero a minha família venha almoçar aqui em casa. Um convívio familiar para as crianças se conhecerem. As pessoas já vão de vir. Como vem quando há stick. Então, as pessoas gostam de stick? Façam um stick. É muito bom porque a stick até no fundo é solidariedade, não é? Então hoje pronto, é em minha casa. Eu garanto um lanche e tudo, mas venham fazer o stick lá em casa. Pronto. Você já preparou o terreno. As pessoas querem stick. Antes de fazermos o stick aqui, primeiro tenho uma coisa para vos dizer. O que é? Chama um alim. Aborda um assunto sobre o Islã. Você já sabe que na minha família há pessoas que não fazem salat, há pessoas que não se preocupam com dini, há pessoas, não sei, que não põem hijab. Peça ao álimo, se você não pode fazer isso, peça ao álimo para preparar um tema de forma cativante, exatamente para essas coisas. Vem, lança mensagem, pois que agora vamos fazer o nosso stick. O que você gastou nesse encontro, perante Allah, é recompensado, o que você já fazer em prol do Islã. O que eles comeram foi um sadaqa, e você já lançou a mensagem. Isto é criatividade. De onde é que aprendemos isto? Da biografia do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Verão, estimados irmãos? O Nabi alayhi salatu wassalam casou com várias mulheres. Se vocês forem ver a história de cada uma daquelas mulheres, contei-vos aqui a maneira como o Nabi alayhi salatu wassalam casa com Habiba, a filha de Abu Sufyan. Abu Sufyan não era muçulmano, mas porque eu conhecia bem as qualidades do Nabi alayhi salatu wassalam, quem é que não queria ter o Nabi como genro? Até os inimigos queriam. Estimados irmãos, ninguém vai dizer que não quer. Esse é o Nabi. Mesmo hoje, você pode encontrar alguém, mashallah, Islã na minha casa, dentro da minha casa, Islã, só quero muçulmanos. Mas eu garanto-vos, no dia que aparecer um ministro, ou um diretor, ou o filho de um ministro, pedir a mão de filha dele em casamento, vai dar. Porque ele quer ter essa gente dentro de sua casa. Então, as pessoas também queriam ter do Nabi. Por isso, Abu Sufyan, quando ouviu que o Nabi casou com sua filha, Habiba, Abu Sufyan ficou satisfeito. Mas falava mal do Nabi, mas ficou satisfeito. Tanto que até ele dizia assim para os outros árabes: Innahu fahlun, ele é macho. Foi uma honra ele ter o Nabi como genro. Embora não acreditasse na mensagem dele, mas este casamento do Nabi com Habiba, a filha do mais ferrenho adversário, acabou reduzindo o ódio que Abu Sufyan tinha em relação ao Nabi e ao Islã. Já começa a pensar 2 vezes, e agora há de ir para a casa dele, porque é genro, tudo isto. Reduziu até que o homem abraçou o Islã. Pergunta que eu faço hoje: há um jovem muçulmano que faz isto hoje? Dizer que não. Eu preciso de casar naquela família ali. Se eu conseguir puxar um membro daquela família para o Islã, tenho garantias de que através dela o Islã vai chegar. Aquela família, mesmo que não abraça o Islã,
Mas se antes insultava o Islã, agora vai insultar as escondidas por causa da filha, que casou com um muçulmano. É campo de da'wah. Estamos a capitalizar isso? Há mais coisas, mas nós vamos continuar aqui com Nabi Hud. Ad, estimados irmãos, na história dos árabes, houve dois tipos de Ad. Os primeiros Ad e os últimos Ad. Agora, Nabi Hud foi enviado para qual dos Ades? Eram duas tribos. Nabi Hud foi enviado para os primeiros. Os primeiros vieram logo depois da geração de Nabi Nuh. Foram os primeiros que adoraram ídolos depois de Nabi Nuh. Estes são conhecidos de Ad al-Ula, Ad os primeiros. Ad os primeiros. Agora, o Corão al-Karim no Surat al-Ahqaf menciona também Ad. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. Este versículo do Surat al-Ahqaf vem nos dar uma indicação de onde este povo vivia, geograficamente onde é que estava localizado. Ali diz, إذ أنذر قومه بالأحقاف. O que é Ahqaf? Ahqaf, estimados irmãos, é plural de Hiqfun. Hiqfun, segundo Imam Ibn Kathir, diz que são montanhas de areia. Montanhas de areia como é que ficam? Murmuxé? Não é? Sabem por que Imam Ibn Kathir diz montanhas de areia? Na verdade é isso, são dunas. Dunas não são montanhas. Dunas são elevações de areia serpenteadas, em forma de serpente. É apenas que não temos aqui a eletroprojetora, poderíamos trazer essas imagens. Então são dunas de areia, que vai a muitos quilômetros. Imam Ibn Kathir, quando diz montanhas de areia, ele olhou para a elevação de uma duna, diz que parece uma montanha, disse montanhas de areia. Mas cientificamente, Ahqaf ou Hiqfun são dunas. Dunas têm uma forma horizontal, não vertical. A montanha cresce verticalmente, uma duna cresce horizontalmente. Então, em forma de serpente. Estas dunas aqui referidas localizam-se no sul da Arábia Saudita, precisamente no Iêmen. Então, o povo de Ad vivia no Iêmen. Mas o Corão diz: إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. Como são dunas, elevações de areia, entre uma elevação e outra elevação, acaba criando aqui um espaço. Eles viviam nestes espaços, entre duas dunas de areia. Entre duas dunas, entre duas elevações de areia, eles viviam aqui, então tinham a proteção das duas dunas. Mas o perigo da existência deles veio exatamente por viverem entre as dunas. Porque quando Allah mandou castigo para este povo, eles foram soterrados por causa da areia. Allah simplesmente desencadeou um vento forte que moveu as areias e afundou a cidade de Al-Ahqaf. Foram soterrados. E há vestígios dessa cidade até hoje, no sul do Iêmen. Então eles viviam lá. Então Allah enviou Nabi Hud para este povo de Ad. Outra característica do povo de Ad, como é que eles eram?
O povo de Ad eram gigantes. Quer dizer, isto é, até porque não iríamos muito para gigantes. Eles eram muito fortes. Eram muito fortes. Uns viviam nas tendas e as tendas deles, normalmente quando temos uma tenda, há uma corda que segura a tenda e esta corda é presa numa estaca que segura a tenda. Esta estaca chama-se imad. O plural é umud. Imad, umud. Então são essas estacas. Este povo foi conhecido de Iram. Iramadhat al-Imad. Iram, o povo das estacas. Eles viviam no deserto nas tendas. Por que eles foram conhecidos de Iramadhat al-Imad? Porque as suas estacas eram tão gigantescas que para outras tribos aquelas estacas pareciam árvores. Porque eles eram gigantes. Então parte deste Ad foi viver nas montanhas, e nas montanhas é lá onde eles faziam suas casas, nas cavernas, faziam quartos lá, esculpiam quartos, viviam nas montanhas, assim como hoje nós fazemos prédios. Eles viviam lá. Agora, a pergunta é, com que tecnologia eles conseguiram escavar aquelas montanhas, fazer quartos, compartimentos, e é lá onde viviam? É só olhar, então, se eles conseguiram fazer isso, não tinham tecnologia do século XXI, já podemos imaginar o tipo de força que eles tinham. Então, o povo de Ad vangloriou-se por causa da força que tinha em relação às demais tribos. E eles diziam que ninguém pode nos derrotar. Mas Allah depois diz que, olha, Allah que está acima de vós, Ele pode vos derrotar. Então eles vangloriaram-se pela sua força, foram aniquilados exatamente por causa dessa força. A maneira como o povo de Ad foi eliminado, o Quran al-Karim nos conta no Surat al-Ahqaf. Foi através da falta de chuva. Para um povo que tinha anualmente chuvas abundantes, começaram já a viver anos e anos sem chuvas, e isso preocupou-lhes. Mas havia uma coisa, eles quando tivessem falta de chuva, enviavam uma delegação da tribo que ia para Meca, junto do Al-Kaaba, e faziam dua a pedir chuva. Só que dessa vez, enviaram um homem, que era o mais sábio entre eles, e foi com a sua delegação para Meca, junto do Al-Kaaba, a pedir chuva. E Allah subhanahu wa ta'ala mandou 3 nuvens, uma vermelha, outra branca, outra escura. E ele simplesmente ouviu uma voz que lhe dizia, escolhe destas 3 nuvens. Ele disse, eu escolho a nuvem escura, é a nuvem mais carregada de chuva. Senhor, olha, escolhe esta destruição do teu povo. Então ele volta para o Iêmen, só que antes de chegar, o povo viu o céu todo coberto de nuvens escuras. Então eles disseram, Hada aridun mumtiruna. Então estas nuvens escuras pronunciam a chuva. Está aí, a chuva está a vir. Todos saíram para receber a chuva. Será Hada aridun mumtiruna. Mas Allah diz, Bal huwa masta'ajaltum bih. Isso não é chuva, é aquilo que vocês pediram precipitados. Rihun fiha adhabun alim. Allah mandou um vento quente que carregava um castigo doloroso. Aquilo não era chuva, eram ventos muito quentes. Então, das nuvens escuras, o povo de Ad recebeu uma tempestade. E a tempestade que moveu as dunas, todos eles foram levantados pelo vento, os seus corpos flutuavam no ar. Então Allah subhanahu wa ta'ala mandou o vento virar com cabeças para baixo e pernas para o ar. Depois Allah mandou o vento, e o vento
embateu com seus corpos sobre o chão e morreram secos. Assim, depois Allah mandou uma chuva de pedras. Foi assim que o povo de Ad foi exterminado. Quanto tempo ficou isto? Talvez Surat Al-Haqqa pode nos ajudar. Al-Haqqa, ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد. Quer dizer, Thamud e Ad desmentiram as advertências, mensagem de Allah. O versículo a seguir diz, o Sheikh Mahmoud pode nos ajudar? Não. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Ad foi exterminado por uma tempestade, sarsarin, que emitia som. Já viram o vento quando começa a bater com muita força, emite som? É esse sarsarin, atia, agressivo. Sakharaha alayhim. Allah desencadeou este vento, esta tempestade sobre o povo de Ad. Por quanto tempo? Sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman. 7 noites e 8 dias. Isto é, Allah desencadeou durante 8 dias husuman, seguidos. Como é que deixou o povo de Ad como troncos abatidos pelo vento, sem vida? Às vezes Allah nos manda aqui chuva de segundos, vento de segundo, ficamos tão aflitos com a tecnologia que temos. Mas este chuvisco de segundos, amanhã vai chover que fez estragos. Pessoas morreram, coisas foram estragadas. Mas deu àquele povo 8 dias consecutivos. Que tal se nos desse 3 dias só? Aliás, 50%, 4 dias. O que é que restaria de nós hoje? Este povo foi desencadeado assim. Na verdade, sobre este tema, como é que o que foi o povo de Ad, como é que foi aniquilado, nós tínhamos preparado uma palestra para apresentar aqui, mas essa palestra precisávamos ter uma projetora, porque vem com imagens, porque com a imagem vamos ter uma ideia clara daquilo que o Corão Al-Karim está a dizer. Talvez, se tivermos a sorte de termos uma projetora aqui, poderemos fazer isso. Então, Nabi Hud foi enviado para este povo de Ad. E o Corão Al-Karim fala-nos do povo de Ad em muitos surats. Falou no Surat Al-A'raf, no próprio Surat Hud, também falou no Surat Al-Mu'minun, no Surat Al-Shu'ara, Surat Hamim Al-Sajda, no Surat Al-Ahqaf, Surat Al-Dhariyat, Surat Al-Najm, Surat Al-Qamar, Surat Al-Fajr também. Todos estes surats falaram uma parte da história do povo de Ad. Então, falamos aqui um pouco da maneira como este povo foi aniquilado. Então, portanto, o surat que nós vamos fazer tafsir tem este nome deste grande profeta que foi enviado, que é Hud, que foi enviado para o povo de Ad. E neste surat também o Corão Al-Karim vai nos trazer histórias do próprio povo de Ad, vai nos trazer também a história de Nabi Nuh,
E a história de Nabi Nuh no Surat Hud vem mais detalhada do que em qualquer outro surat. Vem mais detalhada. E depois também vai nos falar de outros profetas e seus povos. Surat Hud, o tema central aqui é exatamente o Tawhid, é a maneira como Allah subhanahu wa ta'ala aniquilou aqueles povos que rejeitaram seus mensageiros, rejeitaram a mensagem que eles traziam. Portanto, tudo isto nós vamos conhecer dentro do Surat Hud. Temos o Surat Yunus, tem o nome de um profeta. Surat Hud tem o nome de um profeta. E depois de Surat Hud temos Surat Yusuf, também tem o nome de um profeta. 3 surates seguidos com nomes de profetas. Então, chamados irmãos, este mais ou menos era o resumo que nós queríamos fazer aqui acerca de Surat Hud. Uma última coisa que queríamos aqui explicar é que Surat Hud, como a maioria dos surates revelados em Meca, este surat começa mais uma vez com as letras do alfabeto árabe. Alif, Lam, Ra. Alif, Lam, Ra. Alif conhecemos, Lam conhecemos, Ra conhecemos. São caracteres do alfabeto árabe. Agora, sendo estes caracteres o inicial deste surat, o que é que isso significa? Allahu A'lam. Explicamos aqui o que é que os alimos disseram. Alguns disseram, bom, se isto tem significado, só Allah sabe o significado. Nós não sabemos. Só sabemos que Alif é um caráter, Lam é um caráter, Ra é um caráter. Agora, estes 3 caracteres juntos, Alif, Lam, Ra, já não sabemos qual é o significado. Outros alimos são da opinião de que não. Isto aqui é um desafio que Allah fez à humanidade, principalmente para aqueles que alegam que Muhammad, alayhi salatu wassalam, é o autor do Coran al-Karim. Portanto, o Coran não é nenhuma revelação divina, mas sim Muhammad é quem escreveu. Então, este Coran é composto por caracteres que vocês conhecem, como estes Alif, Lam, Ra. E estes caracteres estão acessíveis a vós. A vossa língua também baseia-se nesses mesmos caracteres, a língua árabe. Então, se vocês acreditam que Muhammad foi o autor do Coran e Muhammad é um homem igual a vós, com o agravante de que Muhammad não foi em nenhuma escola, não estudou, mas trouxe este Coran, então produzam um Coran igual. Por que vocês não conseguem fazer isso? Então, a vossa incapacidade de produzir um Coran semelhante a este, usando os mesmos caracteres que Muhammad usou, como vocês alegam, é uma prova de que isto está acima da capacidade humana. Portanto, é esta a indicação que nos é dada a partir destes caracteres Alif, Lam, Ra. Agora, realmente o que é que isso significa? Allahu A'lam. Só que depois de Alif, Lam, Ra, Allah diz: Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Há 2 coisas aqui. Uhkimat, fussilat. Estes versículos que compõem o Coran foram consolidados. Uhkimat. Quer dizer, tudo isto foi cronometrado. Não há nada que está fora do alcance do conhecimento de Allah. Mas ao mesmo tempo, este Coran que foi compactado, uhkimat, quer dizer, entra num livro assim, você pega neste livro, está a andar com ele. O Coran até hoje já é um aplicativo dentro do teu celular. Não é verdade? É isso. Mas ao mesmo tempo, fussilat. Quando você vai para os detalhes deste Coran, não há livro nenhum que pode conter todos os detalhes do Coran. Por essa razão, este Coran está sendo feito tafsir desde o tempo do Nabi alayhi salatu wassalam até hoje.
ainda não há nenhuma geração que já esgotou o conteúdo do Coran. Por quê? Fussilat, foi detalhado. E ninguém vai chegar até o último gota a dizer: eu já conheço o Coran completamente. Mentira. Cada geração vai tirar do Coran de acordo com a sua capacidade. O Coran ainda continua intacto. Por isso que nós sempre vamos aprendendo assim. Cada dia estamos a descobrir novas coisas no Coran. Então, estimados irmãos, nós vamos parar por aqui. Então, para depois já entrarmos no tafsir. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.